Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 25 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei estadual da Bahia que proíbe a publicidade dirigida a crianças em escolas. Você vai ver também. OAB quer que ex-ministro Eduardo Pazuello responda por crimes contra a saúde. Supremo lança site com orientações, notícias e decisões envolvendo a pandemia e o combate à Covid-19. E ainda, Ministério Público Federal no Rio de Janeiro suspende por 10 dias atividades presenciais em todo o estado, como medida para enfrentar o agravamento da pandemia. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que Eduardo Pazuello seja processado por crimes contra a saúde. A OAB protocolou nesta quinta-feira uma representação contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Procuradoria da República no Distrito Federal, para que o general seja processado por 4 crimes: perigo para a vida ou saúde, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação, todos previstos em artigos do Código Penal. A ordem alega que o Ministério demorou a tomar providências quando acabaram os cilindros de oxigênio no Amazonas. Segundo o documento, o Estado precisou de ajuda de particulares e governos estrangeiros para recompor os estoques. A OAB também afirma que, na gestão de Pazuello, o Ministério forneceu máscaras impróprias aos profissionais que atuam no controle da pandemia. O uso do medicamento hidroxicloroquina, indicado pela pasta, sem comprovação científica, também é citado pela ordem. A OAB já havia protocolado uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro, também apontando falhas na condução da pandemia. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Taipã para investigar um grupo suspeito de oferecer de forma fraudulenta 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. O grupo dizia que atuava em nome de um grande consórcio farmacêutico. As investigações começaram a partir de notícia encaminhada à Polícia Federal pelo próprio Ministério da Saúde. Ao menos 2 pessoas apresentaram credenciais falsas, afirmando terem exclusividade para a comercialização do lote de vacinas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e Espírito Santo. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal lançou um site especial com o nome Combate à Covid-19. Nele, qualquer pessoa pode acessar processos, decisões e notícias sobre a pandemia e a prevenção da doença. A página principal do Supremo dá acesso ao site especial Combate à Covid-19. É só clicar para entrar no universo de informações sobre a pandemia. Estamos lançando um hot site com todas as ações que estamos adotando no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que a sociedade conheça a nossa contribuição, como nós estamos lidando com esse desafio, bem como também para apoiar os tribunais de outros locais, de outros estados. No site é possível saber quantos processos sobre a pandemia chegaram à Suprema Corte e as decisões. A página também dá acesso a um painel com dados estatísticos atualizados sobre as ações relacionadas à pandemia em tramitação no Supremo. Há também informações sobre o atendimento presencial, que está restrito a processos físicos urgentes, e o funcionamento do plantão judicial. Aqui estão as normas que orientam o funcionamento do Supremo nesta época de pandemia, como as resoluções com medidas de prevenção ao coronavírus e para a gestão das atividades do tribunal. O portal também tem as notícias sobre as decisões do STF relacionadas à pandemia. Com isso, o tribunal quer evitar a desinformação com as chamadas fake news. O Supremo Tribunal Federal solicita a todos os seus servidores, colaboradores e também aqueles que acessam a nossa página para que compartilhem somente informações oficiais. E este é mais um site oficial que esperamos dar voz a todo esforço que o Ministério da Saúde, a Secretaria e principalmente o Sistema Único de Saúde, com instituições públicas e privadas, possa enfrentar e ajudar a sociedade a retomar a economia e principalmente a relação social, a vida e a normalidade.
A presidência do Superior Tribunal de Justiça divulgou nota em solidariedade às famílias e amigos das 300 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. No texto, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, ressalta que o Tribunal da Cidadania se solidariza com os que sofrem neste momento no planeta, mas sem desistir da esperança no retorno à normalidade. Humberto Martins fez questão de registrar o esforço dia e noite dos poderes constituídos da República, dos profissionais da saúde, das instituições da sociedade civil e da imprensa na luta incansável pelo salvamento das vítimas, salvamento das vidas atingidas pela Covid-19. A nota finaliza com o ministro dizendo que com fé, ciência e união, a humanidade prevalecerá. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região vão suspender as atividades por causa do agravamento da pandemia. Para somar esforços às medidas de controle da pandemia de Covid-19, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região vão parar todas as atividades de 26 de março até o dia 4 de abril. Atividades presenciais ou mesmo à distância paralisadas. A medida vai de acordo com um decreto da Prefeitura do Rio e também segue recomendação de lei estadual que antecipou os feriados do dia 21 e 23 de abril para somar a esses dias de paralisação, que vão então de 26 de março até o dia 4 de abril. O Judiciário de Mato Grosso discutiu com representantes do Sistema Penitenciário do Estado medidas para frear a contaminação pelo coronavírus nas unidades prisionais. O Judiciário de Mato Grosso tem se empenhado para garantir o bem-estar daqueles que estão privados de liberdade. Mas o número de infectados atualmente pelo novo coronavírus dentro das unidades prisionais do estado tem preocupado as autoridades. A gente vedou toda a movimentação de reeducando, a gente manteve os trabalhos internos essenciais e com número reduzido. Para discutir medidas que contenham a proliferação do vírus, integrantes do sistema prisional e socioeducativo do estado se reuniram de forma virtual. O encontro foi coordenado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária de Mato Grosso e atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Para evitar o pior, que o pior aconteça no sistema prisional. Esta é a nossa preocupação. Nós temos aproximadamente 12 mil reeducandos e um ambiente nessas condições é o mais propício ao alastramento dessa praga que assolou o planeta. Eu queria saudar essa confluência de esforços que o Comitê de Prevenção à Covid-19 do TJMT tem permitido, né, tem potencializado. Então, é muito interessante, muito importante como um espaço de ações conjuntas, de elaboração de estratégias. Entre as propostas apresentadas estão os testes rápidos de Covid para os agentes prisionais, maior oferta de medicamentos, máscaras e itens de desinfecção para os ambientes, reforço das equipes de saúde que atuam dentro dessas unidades, também maior atenção à saúde mental dos detentos e melhorias da internet que garantam o contato do preso com seus familiares, uma vez que as visitas presenciais estão mais restritas justamente por conta da pandemia. Nós não vamos medir esforços para conseguir o que for necessário, seja por meio de recursos do Tribunal de Justiça ou seja através do Estado de Mato Grosso. E no próximo bloco a gente mostra os detalhes da sessão plenária do Supremo. Foi por meio da Constituição Cidadã, como foi denominado por Ulisses Guimarães, que o povo se viu pela primeira vez protegido, seja pela inserção de direitos fundamentais, seja pela estrita divisão dos poderes no âmbito estatal, ou até mesmo pela inclusão de cláusulas pétreas, ou seja, a partir daquele momento, não importasse qual governo tomasse o poder, os direitos ali garantidos nunca mais poderiam ser suprimidos. Para o
unanimidade, o plenário do Supremo decidiu que é constitucional a lei estadual da Bahia que proíbe a publicidade dirigida a crianças em escolas. Ainda na sessão de hoje, os ministros também decidiram que não há obrigação constitucional para a criação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da cidade de São Paulo. A DPF foi proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República e questiona a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. O julgamento foi retomado com o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Ela votou pela improcedência da ação, entendendo que não há obrigação e possibilidade de criar-se um Ministério Público para o Tribunal de Contas do município. A decisão foi unânime. Não há como adotar aqui o critério da simetria, não há, na minha compreensão, um dever constitucional da Câmara Municipal de instituir o que eu acho que ele nem poderia mesmo instituir, e, independente de considerar também que é necessário que, para dar cobro ao princípio da eficiência e à finalidade da função controladora, é preciso que haja um corpo de técnicos que seja dotado das características necessárias para o desempenho das funções inerentes ao exame daquilo que vai ser depois objeto do controle pelo Conselho de Contas de São Paulo, o que não significa criar um Ministério Público para este Conselho de Contas. Depois, o plenário começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que pede a declaração de inconstitucionalidade de uma lei estadual da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças nas escolas. A norma questionada foi alterada em 2018 e, anteriormente, tratava sobre a publicidade de alimentos com alto teor de açúcar e gordura. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O principal argumento da ABERT é que compete privativamente à União e não aos estados legislar sobre publicidade. Além disso, a entidade defende que a lei viola princípios constitucionais, como liberdade de expressão, direito à informação e livre concorrência. A lei impugnada afrontou diretamente a liberdade de expressão comercial dos anunciantes e, por decorrência, do meio de comunicação social, nos termos do artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º e do próprio artigo caput do artigo 220. Sob outro viés, Excelência, o direito de informação, a publicidade comercial também pode e deve ser visto como um direito da sociedade, um grupo indeterminado e difuso de pessoas de acesso a produtos e serviços. Assim, a lei também violou esse direito à informação. Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, uma das entidades aceitas pelo STF como amicus curiae, defendeu que a lei está em conformidade com a Constituição. Pode-se, de alguma forma, ter alimentação na escola, isso é óbvio, mas com a restrição de que anunciantes não explorem a hipervulnerabilidade dos pequenos consumidores brasileiros, lhes trazendo mal na falta de discernimento legal e constitucionalmente reconhecido para fazer suas opções por alimentação. Para o vice-procurador-geral da República, a lei baiana protege a infância e, por isso, se manifestou pela improcedência da ação. Se bebidas alcoólicas para adultos, se tabaco para adultos deve ser advertido o malefício, o que diríamos de alimentos para crianças no espaço escolar? Que é algo que a lei baiana determina. O relator ministro Edson Fachin destacou no voto uma resolução da Organização Mundial da Saúde, que traz uma série de recomendações dirigidas aos estados a fim de que regulem a publicidade de alimentos ricos em gorduras e açúcares. Fachin também defendeu que limitar a publicidade é um meio para proteger a saúde de crianças e adolescentes e, por isso, entende que a lei baiana é constitucional. Não há como negar, nesse sentido, que a restrição aprovada pelo Estado da Bahia promove a proteção da saúde de crianças e adolescentes, dever que a própria Constituição define como sendo de absoluta prioridade. Ao final, o resultado foi unânime pela improcedência da ação, tendo o plenário decidido que é constitucional a proibição de publicidade para criança nas escolas, conforme estabelece a legislação do Estado da Bahia.
Presidente e ministros do Superior Tribunal de Justiça participam de lançamento de cartilha sobre boas práticas envolvendo a parentalidade na advocacia. O evento foi promovido por um grupo de advogadas de Brasília chamado Elas Pedem Vista, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, da OAB e de outros órgãos. A cartilha Boas Práticas sobre Parentalidade na Advocacia traz uma análise sobre as principais mudanças culturais necessárias para que, principalmente as mulheres, possam exercer de maneira equilibrada os papéis familiar e profissional. A Constituição protege a maternidade e o mercado de trabalho da mulher. Acima de tudo, a nossa Carta Maior estabelece a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres na sociedade conjugal. E projeta na vida de cada mulher brasileira o ideal de uma vida digna e de plenos direitos de igualdade entre os homens. A igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental assegurado na Constituição, mas a base necessária para a construção de um mundo melhor, de um mundo igual, de um mundo pacífico, de um mundo próspero, de um mundo sustentável. O estudo identificou quais seriam as boas práticas associadas à rotina de convivência entre mães e pais e o impacto na questão da paridade de gênero e na participação feminina no judiciário. A ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, fez um resgate histórico da luta feminina para ganhar novos espaços e conquistar direitos fundamentais. A ministra destacou que a ocupação de mulheres no judiciário, especialmente nas cortes superiores, ainda é recente. A mulher passou, então, a partir da década de 60 do século passado, começou, embora timidamente, a frequentar as universidades, os tribunais, os sindicatos, as empresas, ganhando com isso, conquistando com isso, uma maior presença sociocultural e política. Frequentou, também passou a frequentar os meios científicos, intelectuais e artísticos. A trajetória dessas mulheres pioneiras revela que as conquistas não foram obra do acaso, mas fruto de um trabalho árduo, obstinado e perseverante. O evento também destacou iniciativas do STJ que determinaram uma maior participação feminina nos cargos de gestão do tribunal e a priorização do direito de marcação de férias para mães e pais que tenham retornado de licença maternidade e paternidade. Iniciativas que proporcionam uma equidade efetiva e aumentam a segurança da mulher para se manter no mercado profissional. 42% das mulheres pensam em desistir do trabalho. E na advocacia não é diferente. Essa cartilha e essas reflexões, elas trazem boas práticas para a dimensão da parentalidade, e os ganhos, eles são para todos, quando pais e mães se envolvem nos cuidados com os filhos, sem dúvida nenhuma, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Mas a importância da gente perceber que, por hora, isso é algo que atravessa a questão de gênero mesmo, tá? Porque são as mulheres que no dia a dia se dividem dentro dos afazeres domésticos, cuidados com os filhos e com o trabalho. A cartilha Boas Práticas sobre Parentalidade na Advocacia pode ser encontrada no site elaspedemvista.com.br. Um gerente do Banco do Brasil em São Paulo conseguiu produção antecipada de provas sobre relação entre trabalho e depressão. O caso foi julgado pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No processo, o gerente do Banco do Brasil disse que foi demitido por justa causa após a abertura de um processo administrativo para apuração de falta. Segundo ele, a sobrecarga de trabalho e o estresse gerado pela apuração sem oportunidade de se defender resultaram em um quadro de depressão. Por isso, pedia a produção antecipada de provas para atestar a doença relacionada ao trabalho e ter acesso ao processo administrativo que motivou a demissão. O pedido do bancário não foi acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. Segundo o TRT, a produção antecipada da prova somente deve ser autorizada quando houver fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na ação. O gerente recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho.
O relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César, observou que a possibilidade de o trabalhador pleitear a produção de provas é assunto novo decorrente da reforma trabalhista, que atribuiu ao trabalhador o ônus pelas despesas processuais caso perca a ação. Por esse motivo, pedidos semelhantes têm sido frequentes na Justiça do Trabalho, a fim de proporcionar uma avaliação antecipada sobre a viabilidade da pretensão e evitar o ajuizamento de reclamações que poderão ser rejeitadas e, assim, gerar despesas processuais. Para o ministro, a medida é cabível, sobretudo quando o trabalhador não detém prova que, estando em poder do empregador, pode ser necessária para que ele estime a futura viabilidade do pedido. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e determinou a remessa dos autos à primeira instância, a fim de proceder à colheita probatória. Parar de pagar a prestação do imóvel e alegar abusividades não reconhecidas podem caracterizar quebra de contrato e autorizar a retomada do imóvel adquirido sob alienação fiduciária. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O processo foi iniciado na Justiça Federal em Goiás. Os compradores do imóvel alegaram que pararam de pagar as prestações por causa de uma crise financeira. Sustentaram também que o contrato de financiamento celebrado com a Caixa possuía supostas abusividades, com encargos que impossibilitavam a quitação do saldo devedor. Eles conseguiram pagar 34 das 229 parcelas e pediram a devolução do dinheiro e uma indenização pelas benfeitorias realizadas. Só que, ao analisar o caso, a Justiça Federal em Anápolis, Goiás, identificou que não houve abusividade nas cláusulas, tendo os autores do processo deixado de cumprir o contrato, mesmo após ofertas de acordo por parte do banco. Como o apartamento estava alienado à Caixa, foram autorizados a retomada e o leilão do imóvel pelo financiador. A sentença foi confirmada pela 5ª turma do TRF1. O relator, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, destacou, em voto seguido à unanimidade pelo colegiado, a Lei 9.514, de 97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis. Editada após o Código de Defesa do Consumidor, a lei prevê que o desinteresse do comprador em continuar pagando as prestações configura quebra de contrato, autorizando medidas para a retomada do bem. E a seguir a gente fala sobre as condições de elegibilidade segundo a Justiça Eleitoral. Voltamos em instantes. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Você sabe qual é a diferença entre condições de elegibilidade e de inelegibilidade? Confira agora na reportagem. Palavras parecidas e fáceis de serem confundidas: elegibilidade e inelegibilidade. Mas é só prestar atenção que você nunca mais vai se enganar. A ideia por trás desses 2 conceitos é bem simples. Condições de elegibilidade são aqueles requisitos que uma pessoa precisa cumprir para ter o direito de ser votado. Por exemplo, quem quiser ser candidato a deputado federal por São Paulo precisa ser brasileiro, alfabetizado e ter mais de 21 anos. Além disso, para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão também precisa estar filiado a um partido político pelo menos 6 meses antes da eleição. Homens precisam ainda estar com a situação militar regularizada. Se as condições de elegibilidade são aquelas que o candidato precisa cumprir para ser eleito, as de inelegibilidade são justamente o contrário. Quem se enquadra em alguma das situações previstas em lei não pode assumir um cargo eletivo. Isso acontece, por exemplo, com quem perdeu o cargo por causa de uma infração cometida durante o mandato, quem renunciou a um cargo para não ser mais processado, ou quem foi julgado e condenado pela Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral ou outras condutas ilícitas.
E o Tribunal Superior Eleitoral encerra nesta sexta-feira o ciclo de debates virtuais promovido no mês das mulheres para incentivar a participação feminina na política. A filósofa Djamila Ribeiro e a professora Jaqueline de Jesus vão conversar sobre gênero. Oi, gente! Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E estarei com vocês na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, debatendo sobre gênero no programa Mulheres Debatem. Não percam, participem! O encontro começa às 3 da tarde no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, com a abertura do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O debate será mediado pela jornalista Pétria Chaves. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.